Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conexões Verbais, o nosso programa Diálogos Acadêmicos. Hoje nós vamos conversar com Carla Beatriz de Almeida. Eu sou Alessandra Mulan, pedagoga com mais de 25 anos de atuação em educação e doutora em educação pela Universidade de Brasília. Bom dia, olá Carla, tudo bem? Bom dia, olá Alessandra, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouquinho quem é a Carla Beatriz de Almeida. A Carla, ela tem graduação em Direito, bacharelado, graduação em História, também bacharelado e licenciatura, com habilitação em Patrimônio Histórico, graduação em Pedagogia, licenciatura plena, especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, sobre educação para relações étnico-raciais, especialização em Gestão Pública, mestrado em História e doutorado em Direito. Tem experiência profissional como professora universitária e orientadora de TCC nos cursos de graduação e especialização em Direito e experiência nas áreas de Direito e História, com ênfase em História do Brasil. Na teoria da Constituição, nos desafios de constitucionalismo contemporâneo e nos direitos humanos. As pesquisas da Carla se dedicam ao pensamento e às questões que abarcam as políticas de ações afirmativas nos cursos de graduação em Direito e de forma mais ampla em uma educação jurídica pautada na perspectiva emancipatória, decolonial e no uso de metodologias ativas. Bom, esse é um currículo, resumo do resumo de uma excelente profissional com a qual eu tive contato numa disciplina específica do mestrado, no doutorado, que era a disciplina Estado e Políticas Públicas, do professor Vieira. E já começo, assim, agradecendo a sua participação, Carla, e também falando para os nossos ouvintes a importância de um doutorado, quer dizer, uma profissional que é de uma área totalmente diferente da minha, né, que é a minha área de educação, mas você na área de Direito, e a gente conseguiu ter essa possibilidade de um contato numa disciplina específica em que a gente conseguiu fazer muitas trocas, muitas relações com as nossas áreas de conhecimento, não é isso? Sim, eu que agradeço o convite, Alessandra. Foi uma experiência muito boa também, quando eu estava no doutorado, fazer disciplina em outros departamentos além da Faculdade de Direito. Perfeito. E a gente vai conversar hoje sobre a pesquisa da Carla. A Carla, ela teve como tema de pesquisa algo que é extremamente importante e atualíssimo, que o tema dela foi sobre o sistema de ações afirmativas, as cotas raciais da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E a perspectiva dela foi currículo, a questão dos discentes, a perspectiva discente e trajetórias formativas, e aí no período de 2009 a 2024. Carla, o que te levou a pesquisar e a procurar sobre essa sua pergunta específica de pesquisa sobre a presença de estudantes negros cotistas e como ele reverbera no ambiente acadêmico da Faculdade de Direito na UNB? O que te levou o que te suscitou esse debate, essa vontade de pesquisar sobre essa área especificamente? Eu tinha um interesse prévio em fazer uma pesquisa e abordasse a perspectiva discente para compreender a questão do currículo. Isso decorre por conta da minha experiência docente no curso de Direito. Quando eu fui preparar para o processo seletivo da pós-graduação, eu procurei pensar num tema que adequasse também às linhas de pesquisa do PPGD, que além da linha de pesquisa tem a sublinha. Então, na sublinha que trabalha uma perspectiva de políticas públicas educacionais e regulação, eu vi a possibilidade de orientação e a perspectiva da linha, e adequei meu tema para trabalhar essa perspectiva discente dentro do contexto da Faculdade de Direito. E por ter essa experiência e esse interesse em abordar um diálogo com as questões étnico-raciais e a educação, foi por isso que eu fiz esse recorte. Perfeito. E é bem interessante falar sobre isso, porque a gente consegue perceber dentro da universidade esses caminhos que são caminhos que se interconectam, né? Então, você é uma profissional, li seu currículo aqui, né, para os nossos ouvintes, totalmente voltada para a área de História e de Direito e que conseguiu fazer essa conexão com a educação e trazer resultados muito bons na sua pesquisa, né? Mas antes da gente falar dos resultados, eu queria que você falasse um pouco sobre a metodologia que você utilizou.
né? A metodologia que foi utilizada para pesquisa, porque para quem está ouvindo é muito importante, quem vai começar ou quem está no percurso, nesse percurso de mestrando, de doutorando, essa parte de metodologia de pesquisa, ela é extremamente importante. Então, você poderia falar um pouquinho qual foi a metodologia que você utilizou? Sim. Então, o primeiro passo que eu fiz, depois de já ter ingressado no programa e ter definido pelo menos esse tema, o meu primeiro passo em relação à metodologia foi fazer uma revisão de literatura abarcando o objeto, fazendo a pesquisa de quem já tinha estudado questões de ações afirmativas dentro da Universidade de Brasília, ações afirmativas voltadas para a graduação. Então, eu foquei em fazer a revisão nesses termos. Então, fiz a pesquisa na base de dados, no repositório da Universidade de Brasília. Aqueles trabalhos que envolviam questões das ações afirmativas na pós-graduação, eu excluí dessa revisão e só foquei na leitura dos trabalhos que envolviam discutir ações afirmativas na Universidade de Brasília, independente de qual programa de pós-graduação seria. Aí eu consegui, nessa pesquisa de revisão de literatura, eu vi que tinha trabalhos no programa da pós-graduação em educação, em sociologia, em políticas públicas da universidade, e vi que dentro do campo do direito havia também duas pesquisas que voltavam para isso, mas eram pesquisas que tinham um caráter mais dogmático e discussão principiológica, que é algo que marca muito uma pesquisa assim, que já é sedimentada na área do direito. Só a partir desse momento que eu consegui mapear como como que esse objeto foi trabalhado dentro desse campo, eu pude elaborar um roteiro de questões que eu decidi que eu ia entrevistar os estudantes, fazer uma pesquisa numa perspectiva qualitativa e submeti o meu projeto no Comitê de Ética de Ciências Humanas da Universidade de Brasília. Então, ter esse conhecimento prévio dessa revisão de literatura, eu pude saber as lacunas que haviam, pontos que não haviam sido trabalhados ainda, para delimitar melhor também até as perguntas que eu ia colocar no roteiro de pesquisa. Depois dessa aprovação, eu comecei a fazer as entrevistas com os estudantes. No total, eu entrevistei 22 estudantes, entre estudantes cursistas atualmente ou estudantes que também já tinham entrado pelo sistema de ações afirmativas no curso de Direito, mas já havia concluído o curso. Então, aí a partir dessas entrevistas, numa parte inicial que eu fiz 4 entrevistas, as 4 primeiras, eu pude perceber que eu teria que avançar também em um outro ponto para compreender essa questão curricular dentro da instituição. Para além das entrevistas dos estudantes, o outro passo que eu coloquei foi fazer uma observação direta e alguns espaços que eles destacaram, que foi, no caso, dentro do PET, o Programa Tutorial do PET do Direito, no momento das relatorias, que é um momento público aberto, e também nas atividades públicas do CADIR, que é o Centro Acadêmico. E o outro passo, como envolve uma questão de currículo, eu fiz uma pesquisa documental, usando fontes primárias, que são os planos de ensino dos professores que ministravam uma disciplina que na Faculdade de Direito é denominado de PAD, que são aquelas disciplinas que estão na parte flexível do currículo, em que os professores definem o que eles vão trabalhar nessas disciplinas e os alunos matriculam na disciplina que eles tenham interesse. Então, o meu percurso metodológico foi esse. Eu me mantive aberta ao que o campo foi apontando para ir seguindo outros passos dentro desse caminho metodológico. Perfeito. E na pesquisa documental você trabalhou com as diretrizes, né, curriculares, projeto pedagógico, PDI, o projeto institucional, né, da instituição, e isso é muito importante. E é interessante esse percurso da Carla, porque muitos que estão nos ouvindo, muitas vezes percebem que às vezes a gente pensa uma forma de organizar a nossa pesquisa, mas a pesquisa ela é viva.
né? Então a Carla nos mostrou aí todo esse percurso. Ela pensou algo no início, assim que ela ingressou, e no momento da pesquisa, na pesquisa bibliográfica, nesse referencial teórico que ela levantou, ela foi percebendo que ela precisava mergulhar em outras áreas, né, Carla? Não é isso? Sim. Essa parte que eu fiz na pesquisa documental, pegando o PDI da UNB, o PPI da UNB, foi também para compreender melhor até o campo, porque o currículo da Universidade de Brasília é um currículo integrado, a proposta dele. Integrado tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, mas também permite os estudantes fazer disciplinas em outros departamentos. Exato. Só para compreender essa lógica do currículo, eu não tinha como me restringir somente às diretrizes curriculares do curso de Direito ou o projeto político-pedagógico do curso de Direito vigente. Uhum. Perfeito, Carla. E, Carla, quais foram as dificuldades que você percebeu nesse teu percurso no doutorado? Como a gente, em termos de pesquisa, uma dificuldade que, de certa forma, impactou foi um pouco a questão da greve dos técnicos administrativos que tinha iniciado. Em determinado momento, os professores também entraram em greve. Uhum. Então, nesse período, porque quando eu fui fazer essas entrevistas, eu passei esses convites por e-mail, passei por grupos de WhatsApp, mas eu fiz também um cartaz que eu fui colando ali na Faculdade de Direito, mas todo dia, quando eu não tinha uma entrevista marcada, eu ia na Faculdade de Direito apresentar minha pesquisa para os estudantes e fazer esses convites. Então, no momento que não estava tendo aula, quando os professores estavam de greve, isso foi um desafio. Aí, só que eu propus isso de uma forma, eu falei assim, então vou focar, já que está em greve, não está tendo estudante lá na faculdade, vou focar em reforçar o pedido com os estudantes que já concluíram o curso. Então, foi nesse momento que eu foquei mais em entrevistar os estudantes concluintes. Quando voltou da greve, eu reforcei o convite com os estudantes cursistas. Uhum. De certa forma, então isso é um desafio que a gente tem, né? Eu acho que durante o doutorado ou mestrado, qualquer experiência na pós-graduação em stricto sensu, vem inúmeros desafios que você tem que ter flexibilidade e procurar pensar formas de transpor esses desafios que são algo que são naturais do percurso. Eu compreendo. Na perspectiva pessoal, conciliar trabalho e pesquisa é algo que demanda uma certa disciplina durante parte do meu doutorado, que iniciou em 2021 até 2023. Eu estava fazendo doutorado concomitante com o meu trabalho de docência. Mas em 2023, até concluir em 2025, agora, 2025, eu me afastei das atividades profissionais para focar no término no término da tese. E depois que terminei e defendi, voltei para a questão do meu trabalho na docência no curso de Direito. Perfeito. E, Carla, eu sei que são muitos resultados e discussões da sua pesquisa, mas eu queria que você me apontasse pelo menos 2 que você acha que seria importante a gente passar aqui para os nossos ouvintes desses seus resultados, né, do que você percebeu nessa sua pesquisa e o que você discutiu sobre esses resultados. Pelo menos 2 tópicos que você acha que seja importante a gente relatar aqui e que contribuam, né, para essa problemática mesmo, né, para essa questão das questões de cota e sobre essa realidade das universidades, no caso específico do seu estudo na Universidade de Brasília. Bom, eu poderia destacar 2 resultados que eu acho que é importante frisar. O primeiro resultado é que seria a importância da universidade sempre pensar que, além da permanência material, é importante garantir uma permanência simbólica para os estudantes em cada sistema de ações afirmativas. Então, para além de fortalecer todas as políticas de assistência estudantil que a Universidade de Brasília já tem, isso serviria para qualquer também outra universidade, que tem auxílios como auxílio moradia, auxílio alimentação,
aquisições de livro, auxílio psicológico, além de fortalecer toda essa dinâmica que a universidade já propõe dentro dessa política pública, é pensar na permanência simbólica, que é aquela que perpassa pensar questões como espaços de sociabilidade para os estudantes, integração dos estudantes, pensar que o currículo tem que estar aberto a outras perspectivas, pois mudou o perfil docente dentro da universidade. Então, esse ponto de fortalecer a permanência simbólica dentro da universidade é algo que é importante e relevante. Isso perpassa a sociabilidade, isso perpassa a vivência do currículo e várias outras experiências que o estudante possa ter dentro e fora de sala de aula. Um outro resultado que eu acho relevante, pensando o próprio currículo da Faculdade de Direito, foi a importância dessa parte flexível do currículo, com as ofertas e disciplinas PAD, e também é importante outros projetos que a própria Faculdade de Direito tem, que perpassa a questão da extensão e a possibilidade de pesquisa que envolve diálogo também com a pós-graduação. Então, nesses espaços que, somado interno da Faculdade de Direito, dentro das disciplinas PAD, projeto de extensão e projeto de pesquisa, em conjunto com a possibilidade do currículo integrado da Universidade de Brasília, cursar disciplinas e outros departamentos, permitindo aos estudantes ampliar a formação dele para perspectivas que trouxessem alguns debates que eles consideram importantes, como trabalhar questões de gênero, trabalhar questões de raça, trabalhar discussões sobre as problemáticas sociais, que são pontos importantes para um futuro profissional da área jurídica. Então, são esses pontos que eu gostaria, assim, principais de destacar. Carla, eu estou extremamente feliz com a nossa conversa, com o nosso diálogo aqui. Eu acho que a sua pesquisa é extremamente importante, não só para o contexto da Universidade de Brasília, mas para o contexto do país. E eu gostaria de afirmar, de ratificar a importância da universidade, né? A gente nunca somos pessoas de áreas totalmente distintas, mas que nos encontramos numa disciplina específica e que construímos um diálogo em torno do nosso objeto de pesquisa, né? Porque eu também pesquisei currículo, você pesquisou currículo, né, nessa outra perspectiva, e esses diálogos são muito importantes dentro do contexto universitário, né? A gente conseguir ampliar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver até os nossos objetos de pesquisa e de proporcionar essa discussão e essa ampliação de conhecimento e de debates coletivos, né? E eu queria te deixar, então, te deixar com a palavra para você poder falar com os nossos ouvintes, aqueles que têm interesse em embarcar, né, nessa perspectiva de um mestrado, de um doutorado, ou aqueles que já estão no percurso, e quais seriam suas palavras para essas pessoas, né, nesse contexto que a gente está vivendo? Tendo em vista que quando a pessoa escolhe ou deseja fazer um programa de pós-graduação, seja um mestrado ou doutorado, eu compreendo que é algo que vai agregar muito a perspectiva formativa da pessoa. E é algo que desenvolver uma pesquisa que ela é algo que sempre dá trabalho, requer uma disponibilidade temporal e um afinco, mas ao mesmo tempo é algo que te promove um crescimento pessoal muito forte, muito relevante. E no nosso país, como ele tem toda uma estrutura educacional, tanto dentro da esfera privada quanto pública, mas quando se trata da pós-graduação, o espaço da universidade ele ainda é uma possibilidade maior, porque nem todas as instituições privadas promovem pesquisa dentro desse âmbito do estricto sensu. Uhum. E dentro da universidade pública você pode fazer esses cursos sem ter o que arcar com mensalidade, tem a possibilidade de conseguir bolsas de estudo pelas agências de fomento, seja a FAPEDF, seja a CNPq, seja a CAP.
é um espaço também para promover um diálogo com outros estudantes que também são profissionais da sua área ou área correlata. Então, eu acho que é algo muito, assim, relevante. Então, para quem tem o interesse, buscar compreender como é que funciona o programa que ele está pretendendo entrar, compreender bem as linhas de pesquisa, as possibilidades de orientação e ir em frente. E no final dá tudo certo. Tá ótimo, Carla. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que também está sempre muito corrida aí. Obrigada pela por essa sua disponibilidade de conversar com a gente, de participar desse podcast, e espero que contribua para muitas pessoas que estão ouvindo, de perceber as possibilidades de interlocuções dentro da academia. Ficamos por aqui, então. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até esse momento e nos vemos no próximo podcast. Forte abraço. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.